Boa noite, galera. Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, beleza? Vamos começar pelo dolinha aqui, pessoal. Dolinha, dolinha, dolinha. Bom, dolinha hoje foi bem peculiar, né? Acredito que ele deu trabalho para a maioria dos operadores aí. Vamos pegar o que a gente executou aqui na sala, né? Bom, né? O Dolinha abriu com um pequeno gapzinho de baixa, rompendo essa média móvel de 200, né, e com as médias móveis alinhadas, né. Uma venda bastante agressiva, que eu não confirmei se alguém da sala pegou, esqueci desse detalhe aí, depois eu confirmo, foi esta primeira venda aqui que a gente viu neste movimento de perda de mínima. Qual que era o problema e por que eu não entrei nessa venda aqui? Então a gente pega o movimento do gap, expansão, correção, veio, ativou um pivôzinho, né? O stop é maior do que 10 pontos, né? Aqui o stop estava de 12, 13 pontos, né? Tinha que defender na região de mínima do dia, tá? A obrigação do operador defender nessa região aí, mas depois a gente viu o preço acelerando, entregando um belo movimento aí, tá? Não sei se alguém pegou, por isso que eu nem marquei aqui, tá? Após isso, o que o dólar faz? Aí ele começa com aquele jogo, né? A gente começa, na verdade, a cercar, né, as possibilidades. Então, a gente tem a mínima do dia aqui, o que a gente vê? Uma regressão à média móvel de 9. Logo em seguida, ela se torna inviável para a gente pelo tamanho do stop, né? Aqui a gente vai ver um stop aí de 15 pontos, se eu não me engano, né? Então, seria a venda na perda da mínima, com stop na máxima, não foi nem acionada, né? E aqui depois a gente teria novamente uma média móvel de 20 para segurar esse preço. Aqui também, que novamente inviabiliza aqui essa operação por conta, né, do tamanho do stop, né? Então, as duas operações aqui, mesmo que, né, na verdade, caracterizou, né, uma operação aqui, mas as duas foram descaracterizadas pelo meu gerenciamento aqui, tá? Mais de 10 pontos a gente não executa. Após isso, ele vai e ele flerta com a sua região de ajuste, e aqui também eu acho que ele pode ter pego muita gente aqui, né, pelo trap, né, do Mestre Storm, onde o preço vem, flerta com a região do ajuste. Aqui, logo em seguida, ele toma um engolfo também. Isso aqui foi percebido na sala, só que também pelo tamanho do stop e o gerenciamento, não habilitou nenhum tipo de entrada aqui. Mas aqui eu acho que teve muita gente vendendo essa região de mínima pelas salas afora, aí, pelo que eu acompanhei pelo Instagram aí depois, tá? Então, muita gente vendeu aqui, logo em seguida foi estopado, né? E aí ele veio e testou novamente aquele topinho relevante do semanal que eu até comentei com vocês ontem aí no nosso estudo de domingo, né? Esse topo relevante que nós temos no semanal. Flertou com essa região, não conseguiu montar, né, uma estrutura com corpo real aqui acima, voltou. Aí a gente teve também os dados que saíram às 11 horas, né? Deu uma bagunçada no gráfico, um candle só de 30 pontos para cima, né? Foi metade para cima, metade para baixo, fechou nesse candle de dúvida. E aqui eu ainda comentei com a galera que eu achava muito interessante a gente não fazer nada nessa região aqui. Então, daqui, nessa região em amarelo aqui, inoperável. Por que inoperável, Felipe? É porque bagunçou, né? E aqui, qualquer movimento que a gente fosse esperar, a gente ia ter que esperar ele romper, trabalhar acima desse topinho relevante, né? E aqui acima também da máxima do dia de hoje, para a gente poder estar vendo qualquer movimento na compra. E na venda aqui era muito arriscado, por quê? Né, como o pessoal que me acompanha sabe, né, qual que é o movimento, né, quando, né, eu tô com uma disposição, né, eu consigo chegar a um movimento que se encaixa aqui dentro da faixa de Gaza. Qual que é a minha ideia? É sempre pegar na primeira retração da faixa de Gaza, né? Ou seja, aqui nessa região e carregar até a ponta oposta. Aqui a gente não teve essa possibilidade. E qualquer coisa no meio do caminho aqui também dificulta muito, né? Porque aqui o preço ele pode ficar se batendo. Então, se você entrar aqui, quando ele bater na retração de 50%, você pode sair no 0 a 0, digamos assim. Mas enfim, isso aí é um pouco mais avançado, tá? Fato da vida foi, não conseguimos pegar nada nessa queda aqui, né? Nada, 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 nada. E aqui a gente vê o quê? O preço tentando trabalhar abaixo da mínima de sexta-feira de novo. E a gente vai para um gráfico de 2 minutos para entender um pouco mais essa entrada aqui. Na verdade, não tem muito o que entender, né? Foi uma entrada aqui. Opa, foi pelos 5 minutos mesmo, né? Foi uma entrada que o preço ele deu aquela acelerada na queda, veio, flertou com a região de mínima de sexta-feira. Aqui ele deixou um candle gatilho, uma regressão à sua média móvel de 9. Opa, desculpa, só um pouquinho. Foi pelos 2 minutos mesmo. Só um pouquinho. Foi aqui a entrada. Aqui. Oxi, mas que dificuldade é essa? Aqui, foi aqui. Então o preço ele veio.
flertou com essa região de mínima de sexta-feira, deixou um candle gatilho, montamos um blend de candles, porque a gente teve que ajustar a nossa entrada, o nosso stop aqui, porque violou milimetricamente um pouquinho ali só, né? Aquela máxima desse candle. Então tinha start, tinha stop. O preço ficou enrolando um, dois candles e saímos no 0 a 0 nessa operação aqui. Saímos no 0 a 0, né, sabiamente, digamos assim, porque a operação teria levado ao stop, tá? Após isso, a gente volta para um gráfico de 5 minutos e a gente vê o preço. Aí tá aí para o almoço, né? Voltei, quando voltei, o preço trabalhando acima da sua média móvel de 20. Até comentei com o Klaus e com o pessoal da sala aqui que a gente estava, né? A gente fosse, né, olhar com um olhar bem crítico aqui, a gente estava até vendo este movimento aqui, né? Um pivôzinho contra essa média móvel de 20, aonde depois ele veio, confirmou, segurou na 9, né? Aqui na retração de 50% do dia, então, ou seja, muito complicado da gente pegar a operação por aqui. Novamente fez outro pivôzinho aqui, alinhado com, né, com a sua média móvel de 9, média móvel de 20 já estava virando. E aqui, né, pavio para cima, pavio para baixo, a gente vai para um gráfico de 2 minutos, né? E o que que eu enxerguei aqui nessa operação? Na verdade, ela fica mais visível pelo gráfico de 1 minuto, tá? E não é maluquice da minha cabeça não, tá, galera? Tentei pegar esse rompimento de 61,8 aqui. E qual que era a ideia desse rompimento desse 61,8 aqui, né? Poxa, um pivôzinho alinhado com as suas médias, bateu no ajuste, né? A gente coloca no 0 a 0. Aí o preço veio aqui, acionou, enrolou um pouquinho, andou. Quando veio na sua região de ajuste aqui, coloquei na região de 0 a 0, ele voltou e me tirou no break-even e depois entregou um belo movimento de alta, como vocês podem acompanhar aí, né? E aí o preço subiu, deu essa esticada aqui da minha entrada, né? Mas aí é o negócio, né? Ah, mas eu, olha só, Felipe, ele é a entrada que você não pegou e que não sei o que. Cara, aqui a ideia é proteger o capital, né? A entrada aí teria dado aí 28 pontos, né? Teria pego uns 25 com certeza nessa operação aí. Mas fatos da vida aqui eu prezei por proteger meu capital. Eu entrei na operação de altíssimo risco. A operação não andou, não tem problema nenhum, né? A gente sai no 0 a 0. Ele deu possibilidade de reentrada aqui, né? Nesta região também. Aqui um pivôzinho acima do seu ajuste, né? Seria uma possibilidade de entrada aqui também, mas aqui a gente já estava se encaminhando para o final do dia aqui da nossa sala educacional. Beleza? Então, este foi o meu dia no dólar, duas operações e dois break-evens. Bora para o índice. Índice, galera. Índice, a gente vê aí a abertura do dia de hoje com um pequeno gapzinho, né, de alta aqui nessa região aqui, né? Não dá nem para chamar isso aqui de gap, mas enfim, tá? A gente vê o preço abrindo com esse gapzinho aí, né, flertando com a sua média móvel de 20 e ele vem, né, e primeiramente aqui ele monta até um possível pivôzinho aqui nessa, opa, um possível pivôzinho aqui que teria dado um stop, né, para os mais afoitos aqui que entraram, depois ele veio e estopou. E aí ele veio e testa a sua região de ajuste. Eu não acompanho o ajuste do índice tanto quanto eu acompanho do dólar, né? Eu procuro observar mais o momento. E aqui, observando este contexto aqui, o que que eu consegui enxergar aqui, né? Um movimento de pivôzão aqui, né? Onde poderia ter uma entrada aqui nessa região ou aqui nessa região de mínima. E aí, como vocês sabem, eu gosto de acompanhar, né, pelo gráfico de 2 minutos, a abertura aí, né? Ou boa parte do meu dia também. E aqui vocês vão entender a entrada que foi feita aqui sobre blend de candles, né? Aqui a gente vê, né? Quando a gente tem que pegar, um, dois ou mais candles para formar um candle só. Como eu faço isso só num gráfico? A maioria das vezes, né? No gráfico de 2 minutos, então eu pego no máximo dois candles para formar meu blend de candles, tá? E aqui, o que que a gente vê nesse trade? A gente, até deixei marcado aqui para mim não esquecer. Só tirar aqui, se não precisa. E aqui a gente vê o quê? Um candle, né, que ele faz o toque, o outro candle faz a violação e aqui monta-se um blend de candles, aonde a gente tem um start na perda dessa mínima com o stop nesta região aqui, tá? E aí terceiro candle vem e aciona aqui esse trade. Aqui meio que foi ainda o, né, digamos assim, o resquício aí da abertura do mercado à vista, né? O que era 10:05 aqui quando o trade foi ativado, né? Devia ter algum papel em leilão ainda aí. E aqui o movimento veio, acionou, bateu 100 pontos, eu defendi. Tem que fazer parcial nessa regiãozinha de fundo aqui, proteger a operação. Aqui a mínima
A mínima do dia anterior, né, vulgo sexta-feira, também entregou uma parcial e depois o preço veio e entregou 670 pontos. Aí consegui pegar 600 pontinhos aqui, tá? Não me atentei para fazer uma parcialzinha com 650 aqui e depois sair com o restante dos lotes protegido e com 300 pontos. Então, este daqui foi o trade que eu realizei hoje no índice, tá? Um trade calor zero na operação, a operação andou muito bem, deu possibilidade de reentrada também depois aqui, onde tivemos operadoras que pegaram na sala também aqui, onde o preço ele vem, faz um pullback, aqui teve possibilidade de reentrada e depois aqui novamente. Todas elas pagaram muito bem a reentrada, tá? E após isso a gente volta para um gráfico, né? E só lembrando, né, que aqui também, né, isso daqui a gente interpretou como um testezinho nessa região de fundo. Então, blend de candles, região de fundinho prévio, né? O stop justo, né? Tem start e tem stop. Muito claro na operação. Operação linda, linda, linda. Show. Aí a gente volta para um gráfico de 5 minutos e aí a gente vê o preço tentando trabalhar acima dessa média móvel de 20, abaixo da média móvel de 20. Aqui bandeirou, caiu e aqui também já estávamos líquidos no mercado. Não ficamos acompanhando aí hoje até a hora do ajuste aí do índice do dólar, tá? Encerramos às 15 horas aí as operações, beleza? Então este foi o meu dia aqui dentro do índice, né? Um trade de 600 pontos aqui e no dólar foi dois trades e 0 pontos, dois break-evens. Opa, beleza, galera? Espero que o vídeo de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, que vocês tenham começado o agosto com o pé direito aí, né? Lembrando, né, que isso daqui não é 100 metros raça, aqui é uma maratona. Então, tenham calma, tenham paciência, estudem e não existe milagre, beleza, galera? Valeu demais. Lembrando que amanhã a gente vai estar transmitindo a primeira hora de pregão aí pelo YouTube. Valeu, valeu e até amanhã.